Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Camila, se você tá caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, muito prazer. Eu e meu marido, o Mozi, Felipe, a gente viaja ao mundo e aqui o meu canal eu compartilho com vocês a nossa experiência. E no vídeo de hoje a gente vai levar vocês com a gente para as pirâmides aqui no Cairo, no Egito. Vambora! Ei, ó! Tá no vlog. Brasil. Esse é o Mohamed, ele fala português. Oi, tudo bom? Ele fala super bem português. Obrigado. Aí ele vai acompanhar a gente hoje na nossa aventura, né? Onde a gente vai hoje, Mohamed? A Memphis, Saqqara e as pirâmides. Para fechar o dia com a chave do ouro. As pirâmides. Ah, que legal! Então vamos lá! Então, esse rei que se chama Menes vem de Luxor, pelo Nilo, pelos barcos no rio Nilo, até aqui, norte do Egito, com 5.000 soldados. 5.000 soldados pelo barco no rio Nilo aqui. E ganhou a guerra contra o povo do norte que viveram nesse tempo, naquele tempo, aqui no norte do Egito. É o quê? Bondoso. Ah, sim. Bondoso, agradável. E a sua especialmente. Agora nós estamos a Memphis, a primeira capital no Egito. A primeira capital no Egito antigo e no todo mundo. Então, agora estamos no museu aberto onde fica a estátua de Ramses II. A estátua, como nós podemos ver, a estátua tem 10 metros de altura e quebrada também. E lá em cima podemos ver muito claro a estátua de Ramses II. A estátua tem o coroa duplo, barba falsa e muitos detalhes muito maravilhosos. Então, a estátua foi achada aqui. A estátua de Ramses II. Ramses II foi um rei que governou o Egito na dinastia 18ª. 18ª dinastia. O capital do Egito naquele tempo foi lá, no sul do Egito, no Luxor, que se chama naquele tempo Tiba. Mas Ramses II também tem um palácio aqui, no norte do Egito, para pode controlar o Alto Egito e o norte do Egito. Norte do Egito e sul do Egito. Por isso razão, ele construiu duas estátuas dele aqui. Vale lembrar que Ramses II tem muitas estátuas em todo lugar no Egito. Ele tem desde Aswan, Abu Simbel, templo de Abu Simbel, e lá em Karnak também tem duas estátuas de Ramses II. Em túmulo do Luxor. E aqui, até no caminho para o aeroporto existe uma estátua de Ramses II. Uau! Então, muito legal. Então, pessoal, foi descoberto aqui duas estátuas de Ramses II. Uma estátua intacta, AB, o outro quebrado, como assim. Então, o governo não consigo transferir essa estátua para outros museus, por exemplo, o museu, já falei, o Museu Britânico rejeitou para receber essa estátua, por isso razão o governo fazer um museu aberto ao lado, especialmente para Ramses II, ao lado dele, Ramses II. Mas olha comigo, por favor, as detalhes, olha as unhas, olha os ombros na mão, olha o joelho, olha o babilo na mão dele, olha a vaca de Ramses II, olha os cartuchos. A estátua de Ramses II tem 10 cartuchos, cada cartucho tem o nome de Ramses II.
pirâmide de Saqqara. A pirâmide de Saqqara é a primeira pirâmide no todo o mundo. A primeira pirâmide que foi feita de pedra calcária. Então, a pirâmide de Saqqara foi construída na época do rei Djeser, na terceira dinastia. Foi construído por um arquiteto que se chama Imhotep. E aqui pode ver a pirâmide dele, a pirâmide de Saqqara, que tem 6 degraus, 6 etapas. Então, tem 62 metros de altura e que tem também no base 120 metros por 29 metros. Incrível, né? Muito legal. Falei sobre Memphis. A Memphis foi a cidade onde os egípcios antigos viviam. Mas aqui, Saqqara é do Acrópole, onde os egípcios antigos, os nobres, os reis foram enterrados. Então, lá em Memphis, onde vivem, aqui onde enterraram. Então, o lugar se chama Saqqara. Então, o nome Saqqara vem de palavra de hieroglífico que se chama Seker. Seker foi um deus do Egito Antigo, daquela região, os dois para proteção, para proteger essa região, que se chama Seker. Isso de Deus que tem cabeça de um falcão. Olha comigo. Que lisinho. As paredes. Olha, é mesmo. Você vai sentir como foi feito ontem, mas aqui 4.800 anos atrás. Que incrível. Vamos entrar para o pátio, mas antes de entrar quero explicar algumas coisas sobre o corredor. O corredor aqui tem 40 colunas, como assim? Que tem troncos. Os egípcios antigos foram os primeiros de usar esse tipo da construção das colunas como uma pedra em cima da outra 2.000 anos antes dos gregos usarem esse tipo. Então, tem aqui 40 colunas que representaram naquele tempo 40 regiões do Egito naquele tempo. Cada capela aqui parece como uma capela para fazer oração e para fazer rituais quando o rei entrar daqui para o pátio onde fica a cerimônia que se chama Hebs. Agora nós estamos adiante da primeira pirâmide de todo o mundo, a pirâmide de Djeser, que tem 6 degraus, que é mais importante não que fica lá em cima, mas que fica lá embaixo. Lá embaixo existe 30 metros de túneis que termina com o túmulo de rei Djeser, onde fica o sarcófago dele, o sarcófago que foi feito de granito, mas ainda não foi achado o túmulo dele, o túmulo não foi achado. Olha lá dentro. Que é isso? Isso aqui é uma réplica dele. Réplica de Djeser. Réplica do rei Djeser, dono da pirâmide. Que legal.
claustrofobia, não venha. Porque deve ser osso. Bizarro. Olha que incrível. A gente subiu por ali, ó. Fazer tapete com a mão, feita à mão. Uau. Artesanal. Que trampo, hein? Muito bom. Muito E aqui é uma escola. Escola para fazer tapete. Tapete. Saber Orient. Escola se chama Orient. Legal. Tudo aqui eles fazem na mão. Nossa, que incrível. Eu nunca tinha visto. Dois filhos, uma avó, outra avó, abaixa os dois e cortam depois com uma faca. Nossa, que delícia! Muito bom. Vocês viram que eu fiz pão hoje, eu fiz tapete. E agora a gente tá comendo pão. Sobre a escola de tapete. Tinha crianças lá, né? Aí eu perguntei como que funciona, né? Porque talvez a gente de fora olhando, né? A gente julga, né? Mas as crianças estão ali pra aprender, porque aquilo é uma escola, né? Tem os professores e elas aprendem. Eles não podem muitas vezes estudar e a família precisa que a criança, enfim, aprenda alguma coisa, né, para trabalhar e ganhar dinheiro para a família. E tem crianças também que estudam na escola tradicional e depois aprende a fazer tapete. E eu fiquei impressionada com a habilidade do menininho, né? Nossa, bizarro. A habilidade do menininho, incrível, muito ninja. Mas enfim, é uma coisa assim que a gente viajando pra cá, né, a gente tá aqui no Egito e a gente vê uma realidade muito diferente, né, da que a gente tem, e às vezes a gente julga por não ter conhecimento. A gente tá muito viajando nesse começo aqui dessa realidade sem julgamento, porque julgamento é a ausência de conhecimento, né? Você não conhece, você julga, então é muito fácil você julgar. Difícil você ir atrás, né, do conhecimento para saber o que realmente se passa na vida dessas pessoas, para você entender, compreender o porquê daquilo. Mas enfim, eu tô falando dessa escola que a gente foi, né, da experiência que a gente teve aqui e que eu mostrei para vocês. Espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai almoçar.
aqui o pão que eu fiz. Aqui tinha uma berinjela. Essa aqui é uma pasta que eu não sei do que é. Isso aqui é tahine. Um charuto de folha de repolho. Falafel, olha como que é o falafel deles aqui, que geralmente eles comem de manhã, né, amor? No café da manhã não é comum, igual a gente tem no Brasil, né, de comer no almoço ou no jantar. Tanto é que a gente não encontra muito. E aqui tem uma batata e ele ainda vai trazer mais coisa. E aqui como a gente tá se virando pra comer, né, se você perdeu, se você é novo aqui no canal, eu não como carne, nenhum tipo de carne, nem peixe. O Felipe come peixe ainda, só que aqui é um pouco complicado, né? A gente não tá cozinhando porque a gente tá passando o dia fora agora, nesses dias. E como aqui é mais barato, né, pra gente, a gente consegue pedir delivery. E aí é um pouco difícil, né? Diferente. É um pouco difícil assim, a gente achar uma comida proteica, com sustância, né? Não tem tofu, não achei tofu em nenhum lugar, é uma coisa que eu como todo dia de manhã, então, enfim, tô sentindo falta da minha proteína, que como a gente treina, né? Quando eu treino eu sinto muita fome, muito mais do que eu já sinto, então eu tô sentindo essa falta, assim. Mas a gente tá comendo, tem muito feijão, muito grão de bico, então eu tô comendo mais feijão, né, pra, assim, compensar, sabe? Essa ausência aí de tofu de manhã, enfim. Mas assim, é só essa semana também, né? A gente vai se adequando. Em breve a gente vai comprar uma proteína que a gente não trouxe nossa proteína do Brasil. Então, é isso. Daí a gente se vira como pode. Área pirâmide, Área da pirâmide. 40 libras egípcias para cada um. E para entrar a pirâmide, Só pra entrar é 440. 440. É um mais o outro. Cinco mil anos de história. Incrível. Maravilhoso. Pessoal, agora nós estamos adiante a grande pirâmide, a pirâmide de Quéops. A pirâmide de Quéops foi construído por um rei que se chama Quéops, filho de Senéfero. Então, naquele tempo, o Egito vivia sobre estabilidade econômica. Então, o Egito tem muito dinheiro naquele tempo. Por isso razão, Quéops queria construir a pirâmide, o maior pirâmide de todo mundo. Por isso razão, ele construiu o maior pirâmide de todo mundo e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aí, onde a gente vai agora? Agora a gente vai entrar ali, naquele buraquinho. Esse aqui é o ingresso. Lá de dentro, então eu mostrei pra vocês, é 440 libras egípcias. E para entrar aqui, para ficar na área das pirâmides, é 220 libras egípcias. Para converter para o real, divide por 4. Mais ou menos. Vou filmar um pouquinho só pra vocês terem uma noção. Olha isso! Continua. Subimos. Passamos aqui nesse buraquinho. Quente, lá é muito quente. Agora a gente vai descer. Um engarrafamento. Ai, caralho. Por favor, bajar. Gente, pelo amor de Deus, bajamos. Just wait. I think if you're coming up, si están subiendo, suban. Hay un descansillo que pueden recibir. Sí, hay un descansillo y te pones en pie. Es que debería ser una para y otra para bajar.
Muito. Nossa. O moço na minha frente também. Depois, nossa. A gente tá aqui num ponto pra ver as 3 pirâmides, vou mostrar pra vocês, que lindo! Mas ó, aqui uma visão do fundo das pirâmides, tem bastante camelo aqui. Eu sou bem contra, assim, a exploração animal, então eu não subo e não recomendo que façam isso. Enfim, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora vamos visitar a Esfinge. Então, Kefren construiu a Esfinge porque eles acreditaram que a Esfinge vai aguardar os túmulos dele. Então, por isso eles construíram a Esfinge de uma pedra só em pedra. A Esfinge tem 57 metros de altura, 57 metros de comprimento e 20 metros de altura. Legal. Vamos lá? Yala, yala. Yala, yala, sai da frente. Tem a cabeça de ser humano, o corpo de leão, para ter o poder físico e o poder mental, de pensamento. Os egípcios antigos usaram leões para aguardar os templos e os túmulos também. Por isso razão eles fizeram essa estátua que se chama a Esfinge, para aguardar as tumbas deles dentro da pirâmide. O dono da pirâmide é Kefren. Uma história muito interessante sobre o nariz da Esfinge. O nariz da Esfinge é quebrada. Então, por que quebrada? Alguns especialistas dizem que Napoleão Bonaparte, quando veio aqui para o Egito e fez campanha militar contra o Egito, quebrou o nariz da Esfinge com canhões. Então, mas isso é não verdade. Por quê? Porque existe um desenho da Esfinge de um explorador que veio aqui o Egito. Esse explorador, historiador, tem desenhos da Esfinge antes de Napoleão Bonaparte sem nariz também. Então, desenhos sem nariz. Né? Por isso, razão, Napoleão Bonaparte é inocente. Ele não fez nada. El Museo del Papiro, algo muy importante, interesante para visitar nosotros, para ver algo maravilloso, como los antiguos egipcios usaban la naturaleza, usaban esta planta del papiro para ver papel en todo el mundo. Después vamos a dar la vuelta. Esta planta, les cortamos una parte del tallo como así, del papel de verde, y vamos con mucho fuerte, a ver, muy fuerte. Por eso los antiguos egipcios lo usaban para hacer sandalias, camas, barcas, sabe, cualquier cosa como bambú, como así. Esta para papel no es importante. Vamos a hacer el papel de esta parte blanca interior. Les cortamos en finas largas, ponemos en el agua 6 días. En el agua natural de nido. Después de 6 días, el color ha cambiado en este color de amarillo o marrón. Poníamos entre 2 tiras de lana, horizontal y vertical como así. Seguimos toda la parte como esta forma y después ponemos bajo de la prensa otros 6 días como así. Antiguamente no tenemos esta prensa, utilizaban 2 grandes pedras cortas. 6 días en el agua, 6 días bajo de la prensa, un día en el sol, podemos tener de ganar esta parte. Que fuerte, no se rompe fácilmente, es todo natural, no químicos.
Porque a planta tem natural cola dentro, gelatina. Nossa, que lindo. Ou gelatina. A gente escolheu esse aqui, um mapa daqui do Egito. Ó, o Cairo. O Cairo. A gente passou aqui. E tem tudo isso aqui pra conhecer ainda. E esse aqui também. Que é o calendário. Dá pra apagar a luz pra gente ver? Sim. Que legal! Uau. Uau, thank you. Uau. A gente veio aqui pegar o pôr do sol num lugar que eu não sei o que é, acho que é um café com um hostel. E olha essa vista, sério. Sensacional. Vou pegar o nome pra colocar aqui pra vocês, tá? A gente tá com uma molde aqui e ele fez um desafio pro Felipe escrever em árabe o que? O nome dele ou o meu? Dele. O nome dele. Nossa. Saiu muito melhor Oh? do que eu, do meu. Nossa! Ficou massa, viu? Muito bom. Quase. Isso aqui. O aluno Supera o superou o prof, viu? O prof. Esse aqui é Felipe, Camila. Esse foi eu que escrevi. Arrasamos. Eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês do lugar, né, por detrás ali das pirâmides da Esfinge, que é aqui onde eu tô, né, que a nossa vista é lá. Mas eu quero mostrar pra vocês a cidade também. Esse aqui é o lugar que a gente tá, a gente tomou um suco daqui. E aqui é a cidade. Trânsito um pouco caótico, quem acompanhou os stories viu. Essa reza no fundo é porque tá no horário da reza. Espero que vocês estejam me escutando por conta do vento, mas ó. Tá tendo o jogo do Brasil, né? Do Brasil não. Tá tendo o jogo da Copa ali, ó. Estão assistindo. Então esse aqui é um pouquinho da visão. Lá no fundo, mais da cidade. Ó, que legal. E aqui então, ó, tem muito ônibus, muitas vans também. E aqui estão as pirâmides e a Esfinge. Maravilhosa. Pra cá também uma rua. E pra lá o deserto. Incrível. Incrível, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu gravei um pouco da cidade ali pra eles verem, né? Porque geralmente as pessoas não mostram, né? Pelo menos os vídeos que eu vi, assim, a maioria as pessoas não focam nisso também. Lógico que a beleza, né? Claro, as 7 maravilhas do mundo antigo, enfim, são as pirâmides. Claro que a gente veio aqui pra ver isso, né? Mas eu acho legal também, né? Ver o por trás aqui, como que é a cidade, como que funciona, o trânsito caótico que eu tava mostrando nos stories, né? Eu mostrei nos stories no primeiro dia que a gente chegou. Se você perdeu, não me segue, enfim, meu Instagram é esse aqui. E eu tô deixando tudo lá no destaque. Cairo e a bandeirinha do Egito, pra vocês verem. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do dia de hoje. No próximo vlog tem mais, então eu tô fazendo uma série, né, com vários episódios aí do Egito. E todas as dicas, tudo que a gente tiver pra oferecer, pra ajudar, enfim, vai estar aqui na descrição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda uma mensagem aqui que vai ser um prazer responder vocês. Obrigada por assistir até aqui, um beijo e tchau!